Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra, da sua santa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 23, a partir do verso 26, diz assim: Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-lo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu muitas vezes mesmo em que eu estava com dúvida em relação ao propósito que o Senhor tinha colocado no meu coração, aqueles pedidos de orações que nós fazemos incessantemente por pessoas que amamos, por diversos motivos, a qual eu via que o caminho que eu estava trilhando se repetia, não dava certo. Até mesmo as minhas frustrações no trabalho, as minhas decepções com pessoas, o Senhor trazia essa palavra a mim. E aqui obviamente está falando justamente da crucificação de Jesus, o caminho da cruz, o momento em que os soldados obrigam Simão Cirineu a ajudar Jesus. Bom, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, trazendo para a nossa vida. Falava enquanto levavam Jesus. Irmãos, a Lucas retrata que Jesus levava. Marcos retrata um pouco diferente, e Mateus, e João também, essa passagem. João, por exemplo, ele nem conta a história de Simão Cirineu. Mas é importante perceber que esse enquanto levavam se diz a uma trajetória que deveria ser traçada por Jesus. Eles levavam sem saber que cumpriam a vontade de Deus. Muitas vezes é assim a nossa vida. Muitas vezes as circunstâncias, tudo aquilo que nos acontece está nos levando diretamente ao propósito. Eu quero te dizer, meu irmão, que embora pareça um cenário de dor, embora pareça um cenário de destruição, de morte, tudo isso está colaborando para que você se apresente diante ao propósito de que Deus fez. Irmãos, eu sempre falo uma coisa: os que creem e os que não creem, eles vivem a palavra. A diferença é que os que não creem, eles não percebem, mas eles estão vivendo a palavra, igual aqueles soldados ali. Quem levava eram os soldados, acompanhavam Jesus zombando, humilhando. Jesus naquele momento já estava muito machucado, com a pele totalmente dilacerada. Tamanho era a aflição que ele sentia. Então fala assim, um homem chamado Simão. Tanto Lucas como Mateus e Marcos fazem essa acepção. Um chama de Simão Cirineu, um homem de Cirene. Cirene era justamente que identificava que ele era gentio, mas o nome Simão vem do hebraico Shimeon, que significa aquele que ouve. Aquele que ouve, nós sabemos que em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, fala assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele dá uma mensagem justamente de aquele que ouve, ou seja, aquele que faz com maestria aquilo que Deus quer, no final ele será recompensado. Bom, e é justamente isso, porque fala de Cirene. Cirene era uma cidade da África que foi construída durante o império de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande conquistou quase todo o mundo, logo depois da conquista da Babilônia, que envolveu Jerusalém. Então, aquele homem tinha influências gregas, o mundo grego dominava. Lucas, inclusive, ele escreve a esse público, aos gregos, falando que a igreja é justamente tanto os gentios como os judeus que acreditaram que Jesus era o Messias. E aquele homem estava ali. A palavra remete justamente ao nome dele, porque é aquele que ouve a palavra, aquele que entende que a palavra do Senhor é o caminho. Mas o Lucas é o único que traz essa informação, vinha do campo.
Alguns acreditam que ele era agricultor, que ele estava ali e que ele era trabalhador. A verdade é que ele estava em um outro lugar. É isso que a palavra fala para nós. Vinha do campo da ideia de alguém que semeava, de alguém que já estava acostumado àquilo, à lei da semeadura e da oferta, e já tinha visto muitas coisas acontecerem à sua volta. Talvez ele estivesse ali por um motivo religioso. Era a festa da Páscoa. A palavra não fala, mas a história fala que os líderes judeus, os fariseus, eles se apresentavam aos gentios no pátio dos gentios com uma vara de esopo, representando ali a saída do Egito, que trazia um bastante simbolismo, ungindo as pessoas com uma pequena gota de sangue que representava a libertação. Uma pequena gotinha. Então talvez aquele homem estivesse ali através de querendo apenas uma pequena gotinha. Mas a palavra fala assim: os soldados o agarraram. Por quê? Porque levavam Jesus por propósito. No mesmo versículo fala: os soldados o agarraram. Irmãos, em Jonas capítulo 1, depois de Jonas ouvir a mensagem do Senhor, a palavra fala que Jonas fugiu da presença do Senhor, porque ele não quis cumprir a vontade do Senhor. Mas aqui a palavra fala que os soldados o agarraram. Então eu estou pregando para algumas pessoas aqui que querem desistir. Eu estou pregando aqui para algumas pessoas que já passou pela mente que desistir pode fazer parte dos planos, que talvez aquilo não seja da vontade do Senhor. Estou pregando aqui para pessoas que não aguentam mais aquele sofrimento. Bom, os soldados o agarraram. O soldado só agarra alguém que não quer fazer alguma coisa e fala assim, o obrigaram e puseram a cruz sobre ele, o obrigaram a carregá-la. Nós sabemos que a vontade de Deus para nós é negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Essa é uma das vontades. Jesus fala isso abertamente aos seus discípulos: quer se tornar um discípulo? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E apesar de nós pensarmos que é duas ordens diferentes, meus irmãos, elas trabalham em concomitância, ou seja, ao mesmo tempo. Negar a si mesmo é tomar a cruz. E a cruz era o fardo que Jesus estava carregando. Jesus estava, meu irmão, sendo chicoteado. Jesus estava sendo massacrado, perseguido naquele momento, sendo zombado, humilhado, cuspido. Tinha uma coroa de espinho na cabeça dele. E ele nem mesmo era, sabe, culpado daquela cruz que ele estava carregando. A cruz representa isso, condenação. Por isso, talvez por isso Simeão quisesse fugir, porque era um motivo de muita vergonha e de muita injustiça. Eu quero ler com vocês um versículo para vocês entenderem. Em Ezequiel capítulo 37, a palavra começa assim no verso 1: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Perceba que a mão do Senhor e o Espírito do Senhor conduziu o profeta Ezequiel ao vale dos ossos. Irmãos, e como que eu sei que eu sou uma pessoa escolhida pelo Senhor? É porque você não quis estar lá. É porque o Senhor o obrigou a carregar essa cruz. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, eu tenho citado justamente esse versículo muito, mas é para que nós gravemos ele. Fala que nós devemos ajudar uns aos outros, as outras pessoas a ajudar a levar os seus próprios fardos, porque assim cumpriremos em obediência à lei de Cristo. Essa é a lei do Senhor, cada um levando, não cada um levando por si só. E talvez por isso aquele homem quisesse fugir. Então eu estou pregando aqui para pessoas que tentaram fugir, mas que não conseguem. Que os pensamentos continuam a respeito de uma pessoa que deve ser ajudada, a respeito de pessoas que devem ser unidas, propósito. Sabe, você já tentou fugir, você já muitas vezes quis, partir por outro caminho, mas as circunstâncias ou até mesmo situações de muita dor o obrigaram a colocar aquela cruz. O obrigaram a orar por outras pessoas, o obrigaram, a levar algo que não era seu, que você não alivia, que talvez nem seja da própria pessoa, assim como era a cruz de Jesus. Aquela cruz não era dele, era a cruz de Barrabás, que na etimologia da palavra significa filho do Pai. Jesus levava os nossos pecados, levava as nossas vergonhas, levava as nossas enfermidades. Jesus levava tudo aquilo
eles colocaram Simão Sirineu. Mas eu gosto, sabe? Porque continua falando assim que uma grande multidão seguia, incluindo mulheres aflitas que choravam por ele. E Jesus dá uma ordem, fala assim, dirijam-se a elas, filhas de Jerusalém. Quando Jesus dá uma ordem, fala filhas de Jerusalém, fala filhas da vontade do Senhor. As filhas de Jerusalém significam o centro da vontade de Deus. Chorem por si mesmo e por seus filhos. Irmãos, o que Jesus está falando? Irmãos, chorar pelos filhos significa chorar por um milagre. O nascimento de um filho sempre era caracterizado na palavra de Deus como um milagre que deveria ser feito, que deveria acontecer. É aquilo que nos faz sonhar, que deveria ser feito, não, que deveria exigir de nós fé para que acontecesse. Essa é a perspectiva. O milagre é algo que exige de nós fé, confiança e dependência em Deus. Muitas vezes não entendemos por que algumas coisas acontecem com nós. Eu gosto, por exemplo, quando os discípulos questionam Jesus em João capítulo 9 a respeito de um cego de nascença. E no versículo 3 Jesus responde aos discípulos, porque os discípulos perguntam quem pecou, o pai ou o próprio cego pecou para que ele nascesse cego, mas ele nasceu daquela forma. E a palavra fala, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. E muitas coisas acontecem em nós, meus irmãos, justamente para isso, que nós não entendemos, para que o poder de Deus apenas se manifeste em nós. Então com isso traz vergonha, traz humilhação, e às vezes nós vamos chorar por esse motivo, às vezes vai trazer bastante lágrimas, mas eu quero te falar que o nosso Deus, ele tem poder de secar as nossas lágrimas e transformar num grande sorriso tudo aquilo que um dia nos fez chorar. Eu quero repetir isso, ele tem o poder de secar as nossas lágrimas, transformar em sorriso e, sabe, tudo aquilo que um dia foi aflição e nos fez chorar. E é justamente isso que Deus está falando nesse momento. Simão, o Sirineu, irmãos, ele era gentil e ele não tinha nada com Jesus, mas ao se grudar à cruz de Jesus, aquela gotinha de sangue que ele estava procurando, ele se ensanguentou, sabe, com o próprio sangue do Cordeiro do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que desceu do céu, a palavra encarnada. A hora que ele agarrou-se naquela cruz, meu irmão, algo aconteceu. No livro de Marcos e Mateus relata que nessa mesma passagem relata que o Simão Sirineu era pai de Alexandre Rufo. Eles indicam dessa forma. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, no versículo 13, Paulo diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor. Era o filho dele, era Paulo, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim. A família foi toda alcançada através de uma obrigação, meu irmão, de algo que ele não queria fazer, de uma cruz que ele não queria carregar. E talvez agora o seu momento seja de dor, meu irmão, mas chegará um momento em que Deus trocará as tuas lágrimas, minha irmã, por aquele esforço, por aquele sacrifício que você tem feito. Alisson, mas a cruz não é minha. Eu sei, irmão, eu sei que dói, eu sei o quanto é difícil, mas Deus tem te fortalecido na tribulação. Deus tem sido contigo. Lembre-se desses momentos. Saiba que, olha, a mão que colocou Ezequiel no vale foi a que conduziu ele pelo vale. Ele viu que tinha morte. Qual que é a diferença, irmão, de um profeta, de uma pessoa? Ele vê, ele ouve e o Deus mostra para ele o que está acontecendo. Ele viu que quem por si só vai querer andar por um cemitério, quem por si só vai querer andar, mas a mão do Senhor estava ali conduzindo. A mesma mão que fortalece é a mão que cuida, é a mão do oleiro que está em Jeremias 18, e que por si só fala muito de um parecido com o outro. É a mão que molda, é a mão que protege, é a mão que fortalece. Por isso o Senhor Jesus fala para os discípulos em João capítulo 4, versículo 35, ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Por quê? Ele talvez se lembrasse de Neemias capítulo 8, versículo 10, falando assim, que a alegria do Senhor nos fortalecerá.
E comida fala justamente de um alimento que fortalece os carboidratos que vêm. Então faça, porque você se tornará mais forte. Continue no propósito, que nós possamos continuar no propósito, porque alcançou, irmão, toda a família. A palavra fala de homens de Cirene, sabe, também apedrejando Estevão no momento da cruz, mas falam de homens que também participavam da igreja em Atos, capítulo 13, nas decisões da igreja. Aqui, através daquele homem, houve um grande mover em uma comunidade. Nós precisamos entender isso, e por isso muitas vezes nós não entendemos que fomos obrigados. Então, em vez de ser obrigado, meu irmão, eu quero trazer uma nova proposta e aqui terminar com vocês hoje. Sabe, assim como Jesus disse para chorar por si mesmo e pelos seus filhos, ou seja, por aquele milagre, e um filho era um sinal de milagre, e chegaria um tempo, Jesus ali na sequência da palavra ele fala assim, chegaria um tempo que ele cita Oséias 10:8, que as pessoas nem queriam ter filhos e nem queriam amamentar, porque seria um período de muita dor, e eu creio que ele se referia também a períodos específicos da história, como a perseguição religiosa da igreja aos judeus, e também a de próprio Hitler, a qual as mães viam seus filhos sendo crucificados, então elas desejariam nem ter nascido filho, e não ter filho era um sinal de vergonha naquele momento. Ele dá a perspectiva falando que se eles atacaram a árvore verde ou a árvore viva, atacaria nós também, que seríamos as árvores secas, ou seja, as árvores que passam pelo deserto. Então nós devemos ter essa perspectiva e nós mesmos nos deleitar no Senhor. Eu gosto justamente no Salmo 37, versículo 4, e eu quero terminar aqui com vocês, que fala, deleite no Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, no versículo 5. Confie nele e Ele agirá. Acaso Deus promete e não cumpre? Acaso Deus fala e deixa de agir? Então, meus irmãos, siga firme no propósito, porque Deus tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.